Olá, muito bom dia, são 11h40, começando o CBN Esportes, primeira edição desta terça-feira, dia 18 de maio de 2021. Hoje um pouquinho de geografia pra gente fazer aquela brincadeira da camisa do João Carlos de Freitas. O João está usando a camisa de um clube da Península Ibérica. Vamos ver quem que vai acertar aí. Península Ibérica, né? Ou Portugal ou Espanha, né? Ele tá com a camisa de um desses times. E o que era esperado já aconteceu desde sexta-feira. A gente vem falando aqui na CBN. Hoje o Guarani confirmou oficialmente a saída do técnico Alan Al. Até se fala, né, que, olha, vou ler a nota aqui do Guarani. Vamos à nota oficial. Cadê ela aqui? Opa, acabei perdendo a nota. Mas diz que foi um consenso depois de uma reunião. Consenso coisa nenhuma, né? A gente viu no final do jogo contra o Mirassol, o Alan Al falando, olha, a Série B tem outro tipo de adversário, isso, aquilo, mas o Guarani acabou demitindo o treinador. Está fora, portanto, do Bugre, que agora procura um novo treinador para o Campeonato Brasileiro da Série B. Hoje é dia 18, então o Guarani tem aí 10 dias até a estreia no campeonato e, por enquanto, o Ben-Hur, que é o auxiliar, né, que vai, por enquanto, comandar os treinos até chegar um novo treinador na equipe do Guarani. Bom, o pessoal já tá mandando aqui, camisa do João Carlos de Freitas, da Península Ibérica, né? Vamos ver quem que acertou aqui. Primeiro, vamos para o YouTube. O Emerson Santana falou da seleção da Espanha, não. O Rodolfo Soares falou da seleção da Espanha, também não. Eu acho legal, o Rodolfo coloca Guarizo com C cedilha. Vamos lá. Onde fica a Península Ibérica? Ô, louco. Península Ibérica fica na Europa e Portugal e Espanha. Aquele quadrado ali é a Península Ibérica. Mas tem muito ouvinte acertando, viu? O Bruno não acertou, não. Colocou o Sporting. O Lázaro Silva, Benfica. Final do telefone 0737, Benfica. O pessoal errou. Bom, vamos lá. Mas o final do telefone 0684 acertou. Deixa eu ver quem mais aqui. O Nelson Ferreira acertou. No YouTube, o Amaro Fernandes acertou. E com a camisa do Futebol Clube do Porto, lar de tantos jogadores brasileiros. Bom dia, João Carlos de Freitas. Bom dia Guarizo, bom dia a todos os amigos da CBN e um bom dia especial aos meus amigos portugueses, né? Tenho muitos, inúmeros. E interessante, Guarizo, que dos meus amigos portugueses, assim, acho que nenhum torce para o Porto. Né, o J. Santos torce para o Benfica, nós temos o Beto, é português, mas ele torce só para a Portuguesa de Esportes, né? Então, mas o Porto tem torcedores, né? Se algum torcedor do Porto estiver ouvindo, sinta-se homenageado e pode escrever que o Guarizo com certeza vai anunciar, vai falar o nome. É uma camisa bonita, né? E outra coisa, né, Guarizo? Vou fazer uma homenagem, uma lembrança que a final da Champions, ela será na cidade do Porto, né? Sim. No fim do mês aí. Então já fica aqui a lembrança. O estádio do Dragão é o do Porto, né? É isso. O Benfica é o estádio da Luz, o Porto é o estádio do Dragão. É mesmo, ó, o pessoal tá mandando aqui ainda, mas as mensagens estão chegando um pouquinho atrasadas aqui. Ô, João, eu nem vou te perguntar se você é a favor da saída do Alan Al ou não, agora a gente falando do Guarani, porque já desde sexta-feira a gente vem conversando sobre isso e o Alan Al, ele teve uma rejeição muito grande, né? Se a gente pegar, por exemplo, as mensagens que chegam dos ouvintes bugrinos aqui no CBN Esportes, a maioria era contra a permanência do treinador, colocou a culpa no treinador pelas derrotas que o Guarani sofreu. E agora o Bugre vai em busca de um novo técnico. A pergunta que eu quero te fazer, João, é: o problema estava no Alan Al ou tem muita coisa no elenco para o Guarani ajeitar? Não, o problema do Guarani não é treinador, né? Independente do debate, da discussão sobre a competência do treinador, mas o Guarani, ele
Ele não patina nas suas competições por causa de treinadores, nem o Alain, nem o Carpini, nem o Felipe Conceição, o próprio Catalá, que foi muito mal quando esteve aí, não é esse. O Guarani é mais estrutural, mas a gente não consegue discutir isso, né, em poucos minutos. Eu demandaria realmente muito tempo. As pessoas sabem do que nós estamos falando. O Guarani tem um presidente que é um bom burocrata, é uma pessoa que sabe diferenciar o débito do crédito, né? Essa demora até no entendimento de alguns para dispensar o Alain se deveu a pensar muito. Eu acho legal quando o comandante, quando o máximo mandatário pensa, quando ele raciocina. Eu sou contra decisões de impulso. Decisões de impulso nunca levam a bons resultados, sempre são desastrosas. Então, a saída do Alain foi pensada. O presidente, ao que a gente apurou, ele não queria, né? Mas o CA, que é o Conselho de Administração, a maioria optou pela saída dele, e muitos torcedores também, né? Acho que muito pouca gente era a favor da continuidade do Alain Alves. Mas sempre entendendo isso, quer dizer, o debate correto no Guarani não é treinador, né? É você fazer um amplo exame da situação do Guarani, envolveu a questão imobiliária, a participação do Roberto Graziano, né? Qual é a participação dele, o que ele tem de influência, quem é que é o patrono, qual é o objetivo, existe uma missão, existe um caminho, existe um grande objetivo. Tudo isso a gente sempre fica na pergunta, porque as respostas elas não têm aparecido, são respostas imediatas, que sempre nos levam a entender que o Guarani ele vende o almoço para comer a janta. Então isso aí é um caminho bastante duvidoso, né? Essa é a verdade. Então sai o Alain, agora a gente aguarda, né, Guariz, o próximo treinador. Já temos as especulações, né? Não sei se você já está recebendo aí. Eu já recebi especulações e vamos trabalhar em cima das especulações agora, né? Essas especulações, o primeiro nome é o do Léo Condé, técnico do Novo Horizontino, que a gente vai falar no próximo bloco, porque vai enfrentar a Ponte Preta na final do Troféu do Interior. O problema é que para tirar o Condé de lá tem que pagar a multa. Aí o Guarani pode falar no Jorginho também, o Jorginho, lateral do Tetra, que já passou pela Ponte Preta 2 vezes, Vinícius Bergantin, que está no Ituano, até o Eduardo Batista, mesmo com tanta ligação com a Ponte Preta, mas também não sai do Mirassol por causa do contrato, né? E não só isso, né? O Eduardo Batista, ele já recusou propostas até da Série A para ficar no Mirassol. Então, eu duvido, João, precisando contratar jogadores, que o Guarani vai buscar um técnico empregado, a não ser que ele faça um acordo com o clube para vir para o Guarani. É verdade, né? Desses que você citou aí, o que a gente tem recebido é isso mesmo, né? O Léo Condé é o nome preferido por enquanto, não sei, daqui a pouco pode mudar. Também eu ouvi já rumores que o Guarani espera uma definição do Chamusca. Se o Chamusca ficar disponível no Botafogo, o Guarani poderia conversar com o Chamusca. O Jorginho é um sonho, mas dizem que é um sonho quase que impossível pelo salário do Jorginho. E é aquela história, você já viu aquele ditado que fala que às vezes você atira no coelho e mata o cachorro? Já viu esse ditado, né? Atirou no coelho e acertou o cachorro. Me chegou uma informação aqui que é interessante, né? Quer dizer, ela vem via Guarani, mas ela vai estourar lá na Ponte Preta, né? Então... Você fala do Jorginho? Não. Não? Não é isso, não. Eu fiquei sabendo, a gente vai apurar, fica sabendo das coisas, né? Então, nessa apuração que a gente faz sobre o treinador do Guarani, passou o nome do Carpini, né? Que eu achava que até poderia ser um nome forte, né? Saiu da Inter na sexta-feira. Aí, para minha surpresa, isso é especulação, né? É um comentário, é um rumor, ninguém está aqui dando notícia, não é afirmação, né? Mas para minha surpresa, nessa minha apuração, Guarizo, fiquei sabendo que o Guarani não vai acertar não vai fazer proposta para o Carpini, porque você sabe quem fez proposta para o Carpini nessas andanças? Ponte Preta? Você já pode...
Pois é, cara. Fiquei sabendo disso ao apurar exatamente o quadro, o desenho, né, o cenário dessa busca do Guarani pelo novo treinador. Mas, enfim, isso é apenas um rumor, né? Que não vem nem da Ponte Preta, vem lá do Guarani. Então, Nossa! Vamos ver, vamos aguardar, né, o transcorrer das coisas. Essa é uma bomba, hein? Daqui a pouco a gente vai falar da Ponte Preta. Daniela Pedroso está acompanhando a gente. Oi, Dani. Obrigado pela audiência. Vamos pro intervalo. Daqui a pouco a gente... adivinhar a camisa. Oi? Fala para ela adivinhar a camisa. Agora já foi, né? Mais um dia a Dani vai acertar ainda com a pesquisa de boca de urna. Vamos pro intervalo. A gente já fala da Ponte.